Olá a todos, hoje vamos ter um tutorial então de introdução à simulação de fluidos, ou seja, líquidos. Vamos começar por aqui apagar, vamos adicionar um cilindro. Eu movi para cima 1 metro, liga só aqui as teclas e vamos aqui pôr numa escala aceitável, como se fosse aqui um copo. Vamos aqui vendo as dimensões. Para aqui as superfícies, mas aqui, este aqui é a entrada do nosso copo. Vamos dar aqui uma inclinação, extrude scale, dar aqui uma espessura. Ok, temos aqui o nosso copo. Pusemos também vir aqui e adicionar um subdivision. Ok, agora podemos aqui jogar com os nossos loops, como fizemos na nossa lata de Coca-Cola. E falta-nos aqui só. Ok, aplicamos a escala, Ctrl A. E temos aqui então o nosso copo. O que é que nós temos de ter agora mais? Temos que adicionar um emissor líquido. Vamos usar uma esfera. E ainda temos que acrescentar aqui um domain. Isto do domain basicamente é dizer onde é que vai ocorrer a simulação. Ou seja, quanto maior for, mais tempo o vosso computador vai demorar a processar. Por isso convém que vocês deixem só a dimensão necessária para conseguirem fazer a animação. Ok. E agora podemos fazer uma escala mais ou menos assim. Ok. Pronto. Vamos pôr só aqui a nossa caixa com linhas para conseguirmos ver o que é que está aqui por trás. O que nós temos que fazer agora, então, é vimos aqui a simulações physics e temos aqui a opção de, deixa eu ver onde é que está, fluid. E, como tínhamos dito, este cubo que agora está transformado em paralelepípedo vai ser um domain. Aqui o nosso copo, e aqui fluido outra vez, e vai ser um effector. Por fim, aqui a nossa esfera vai ser fluid e vai ser um flow. Por defeito, vai aparecer logo aqui smoke
e nós o que queremos é líquido. Ok, pronto. Aqui está a colisão. Ok, a única coisa que temos que pôr aqui, e é bastante importante, é vamos ter que pôr aqui a espessura. Ou seja, o líquido quando cair não vai ser só em superfícies. Ou seja, quando tocar aqui numa superfície vai pensar sempre que vai ter um de espessura. Isto aqui nem tem bem unidades. Por fim, temos aqui o nosso domínio. Mais uma vez, está com gás, vamos pôr líquido. Vamos dizer que é com... Pronto, se o vosso computador só aguentar os 32, só usam as 32. Isto aqui basicamente é a quantidade de vezes que é partido o nosso estimalha até bater aqui no copo. Vamos dizer qual é que é o tamanho da animação. Eu não consigo que faça muito grande, também dependendo do computador que tenha. Vou pôr aqui 45. Ok, aqui está tudo. Pronto, mais uma vez, se vocês quiserem podem pôr o dobro ou o triplo, está bem? Com mais dividido vai ser, mais realista vai ser o líquido. Pronto. Aqui, se vocês repararem e carregarem já no play, o que vai acontecer é, vai cair aqui a água do tamanho da nossa esfera. Nós não queremos isso e nós queremos a nossa esfera, onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Vai ser inflow. Peço desculpa. Então, tem que carregar na esfera, líquido, e aqui em vez de ser geometry vai ser inflow. O que é que vai acontecer? Eu vou carregar no play outra vez. Vai encher o nosso copo e vai começar a deitar fora. E está aqui a preencher o nosso paralelepípedo. Pronto. Se vocês não querem que corra tanto líquido, podem simplesmente pôr aqui a nossa esfera um bocadinho mais pequena, aplicar a escala com o Ctrl A e ele já está a deitar aqui um bocado menos. Pronto. O que é que nos falta fazer? Vamos aqui selecionar o nosso cubo e o computador renderizar isto aqui é bastante complicado. Pronto, porque se vocês tiverem mais animações todas associadas, vai ser bastante complicado o computador conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então o que é que se costuma fazer? Ok. Aqui na caixa, com a nossa cubo selecionado, nós temos aqui a opção do replay, que é o que está a acontecer agora, ou podemos aqui dizer que queremos fazer tudo ou modular. Neste caso podemos fazer tudo e vamos dizer bake all. E o que isto vai fazer, pois ele está a continuar porque temos aqui os 250, mas o que isto vai fazer é, vai fazer a animação guardar neste caminho que aqui está, que neste caso vai ser um fecheiro temporário, e vai depois sempre buscar esse ficheiro para então fazer a animação. Pronto. Neste caso nós só queremos aqui 45. Pronto, não faz mal. E se quiserem trabalhar mais nas vossas peças aqui, fazem freehand e depois podem fazer novamente o bake. E agora vai ser mais rápido porque são só 45 frames que eu pus. Pronto. Então o que é que acontece? Se vocês repararem, estão aqui estas cores todas. Não é bem isto que nós queremos. Nós queremos a nossa geometria, que é o que está aqui. Se vocês vierem aqui a Particles, Properties, tem aqui, podem esconder, estão a ver? Aqui estas opções coloridas. O que é que nos falta aqui? Eu vou só fazer o Free All outra vez e vou
e vou onde é que está essa opção. Pronto. Aqui no Use Flow, com a esfera selecionada. Então é o seguinte, eu só aqui esconder o cubo. Isto aqui exatamente é o que diz quando começa a correr. Neste caso, a água. Então o que é que nós temos que fazer? Selecionamos aqui, a água vai começar aqui a correr, vai parar aqui, por exemplo. Ou seja, daqui aqui está a correr e passado um frame vai parar. Vamos voltar a fazer o Bake All com o nosso cubo selecionado. Vocês estão a ver que parou de correr, certo? Se mesmo assim ainda estiver a deitar muita água, o que nós podemos fazer, mais uma vez, podemos diminuir aqui a nossa esfera mais um pouco. Clicamos aqui a nossa escala. E agora vamos Free All e Bake All. Ok, aqui uma coisa importante. A esfera, neste caso, nunca pode ficar mais pequeno do que, não sei se vocês conseguem ver, aqui este cubo, que é aqui as divisões que nós estamos aqui a criar, estão a ver? Vamos pôr aqui 64. Ok. Já não sai fora do copo. Fantástico. Pronto. Então, agora temos só para aqui fazer. Eu vou aqui buscar os materiais, vocês depois podem buscar à internet. Por exemplo, aqui o copo vai ser de vidro e vou pôr coffee para a nossa malha. Pronto. Vamos aqui adicionar uma câmera. Aqui afastar um bocadinho, só para vermos aqui a cair a água. Aqui a nossa esfera, não queremos que apareça no render. E se calhar podemos pôr um bocadinho mais para baixo para não vermos onde é que começa a água. Pronto. Mais coisas. Precisamos aqui de uma luz. Ok. Falta aqui para a luz. Vamos dar aqui um bocadinho mais de intensidade. Se vocês quiserem podem adicionar aqui para ver onde é que está aqui a luz. Ok, está aqui. Temos de movê-la um bocadinho para o lado. Este café está aqui um bocado estranho porque está as riscas, ok? Porque basicamente tem o creme. Não me importa agora como é que isto está. Vamos só aqui duplicar esta luz. Vamos aqui
usar o Cycles. Aliás, vamos usar o Eevee, senão eu nunca mais consigo renderizar isto. Vamos aqui adicionar um plano. Ok, pronto. Agora o que é que vamos verificar? Vamos verificar aqui se está a correr tudo bem. Aqui, ok, está ótimo. Pronto, agora o que é que falta? Lembrem-se, isto aqui está a aparecer aqui um bocado cartunesco, vamos assim chamar, porque isto aqui está a usar o motor de renderização Eevee, não o Cycles. Se vocês repararem, o Cycles fica um bocadinho mais realista. Ok? Isto aí tem muita luz para este vidro. O vidro está demasiado transparente, mas como nós vamos usar aqui o Eevee, está aqui ótimo. Só nós vamos mexer aqui com os parâmetros do vidro. E podem pôr aqui o Ray Tracing. Pronto. E depois poderiam fazer a renderização da animação. Pronto. Ok. Para terminar, vou só sair aqui do modo render e vou aqui à opção de vídeo. Vou guardar aqui. Agora aqui numa nova pasta. Também vou guardar aqui o ficheiro antes que ele vá abaixo. E agora era só renderizar aqui a animação. Pronto, como podem ver, isto aqui podia estar bem melhor com esta questão aqui do vidro e da iluminação não está correta. Mas eu também não posso estar aqui a, a renderizar com, se calhar, com materiais mais realistas e com mais subdivisões e assim do líquido, porque senão o computador não iria aguentar. Ok, está feito. O resultado será mais ou menos este.
Como foram muito poucos frames, nós temos muito poucos segundos aqui. Pronto.